Olá, meu nome é Thaisa e hoje iremos falar sobre as comidas típicas do Sudeste. A região Sudeste ela é a mais rica e urbanizada do Brasil, concentrando nela as grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ela possui uma economia bem diversificada e também uma alta taxa de industrialização. Nisso, a região Sudeste ela é composta por 4 estados, dentre eles Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nisso, vou falar um pouquinho sobre o histórico de ocupação. Ele começou no século XVII, com a descoberta de ouro e diamantes ali em Minas Gerais, o que levou ao crescimento de povoados e migração de pessoas para essa região. Oi, gente, eu sou a Tamires e eu vim falar sobre o estado do Espírito Santo. E como prato tradicional de lá, eu resolvi trazer um pouco sobre a moqueca capixaba, que é um prato típico da gastronomia do Espírito Santo. Tanto é que lá tem o dia 30 de setembro, que é comemorado pelos capixabas como o dia da moqueca capixaba. Esse é um prato que possui muita história e muita influência cultural. Alguns estudiosos da gastronomia até apontam que a moqueca teria origem da peixada portuguesa, a qual os negros adicionariam ingredientes típicos da culinária africana. Porém, como no Espírito Santo recebeu poucos números de africanos ao longo da sua história, acredita-se que a influência indígena seja a mais marcante na culinária local. Um outro indicativo disso seria o uso da panela de barro na sua preparação, que é um legado cultural tupi-guarani e uma. E como muitos dizem, uma moqueca capixaba não seria uma moqueca capixaba sem a tradicional panela de barro. Essa é uma receita que leva peixe, na maioria das vezes é o peixe pirão. Sendo assim, é um prato muito rico em proteína e também leva coloral, que possui vitaminas A, vitamina B12 e vitamina C, e também alguns minerais como ferro, potássio e cálcio. E também temos como alguns ingredientes dessa preparação coentro, cebolinhas verdes, cebolas brancas, limão, tomate, azeite doce e pimenta. E aí pessoal, eu sou o Caio. E eu sou a Maria Luísa. E a gente vai falar um pouquinho sobre a culinária do estado de Minas Gerais, em específico sobre o pão de queijo. E o pão de queijo ele surgiu em Minas Gerais ali no período colonial, por volta do século XVIII. E naquela época, o trigo ele era escasso, então os mineiros eles começaram a usar o polvilho, que é um derivado da mandioca, com base ali para fazer esses pães. Depois, com o tempo, eles começaram a adicionar ali nessa receita o queijo Minas curado, para trazer ali um pouco mais de sabor. Então nasceu o famoso pão de queijo, e ele virou um símbolo da culinária mineira e é amado também no Brasil inteiro. O pão de queijo é um produto tradicional do estado de Minas Gerais. Contudo, nos recentes anos, o produto tem sido consumido em todos os estados brasileiros e também no exterior. Para sua produção, não existe legislação que reja seu padrão de identidade e qualidade, mas existem alguns ingredientes que são base, como polvilho doce e ou azedo, queijo, ovos, gordura, o leite e o sal. Agora, falando um pouco sobre os valores nutricionais, o pão de queijo é um alimento rico em carboidrato e ele é pobre em fibras e minerais. Algumas grandes marcas brasileiras até têm em seu portfólio pães de queijos enriquecidos nutricionalmente, só que eles não são tão disponíveis assim quanto os que têm a receita tradicional. O pão de queijo enriquecido aumentou os níveis de minerais, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês e zinco, e diminuiu os níveis de sódio e de cálcio. Pela formulação tradicional do pão de queijo, não há ingredientes que contêm glúten, então ele passou a ser uma alternativa apetitosa para consumidores celíacos e consumidores que desejam restringir o consumo de glúten na sua dieta. Eu vou falar do Rio de Janeiro. A gastronomia do Rio de Janeiro é um reflexo vibrante da diversidade cultural da cidade, combinando influências indígenas, africanas e europeias para criar uma culinária rica e variada. Entre os pratos emblemáticos que nasceram nessa fusão cultural está o filé Osvaldo Aranha. O filé Osvaldo Aranha foi criado em homenagem a um político chamado Osvaldo Aranha, que era frequentador assíduo dos restaurantes no Rio de Janeiro, especialmente o tradicional restaurante Cosmopolita, na Lapa. Dizem que ele sempre pediu filé com acompanhamentos que hoje o compõem o prato. Então, a composição do prato é o filé mignon, que normalmente é grelhado ou frito, servido ao ponto, alho frito, generosamente colocado acima do filé, um arroz branco simples, uma farofa de ovos, muitas vezes preparada com manteiga, cebola e salsa, e uma batata portuguesa. Por que ele é especial, Ele virou um clássico dos restaurantes do centro do Rio, sendo um símbolo da boêmia e da tradição carioca. É um prato que mistura uma simplicidade, um sabor marcante e reúne ingredientes muito apreciados na cultura brasileira.
E eu vou falar sobre São Paulo, né? A culinária paulista é um resultado de uma mistura de influências, como indígenas, portuguesas e africanas. Essa mistura criou uma culinária muito diversificada e traz pratos como o virado paulista, sanduíche de mortadela, feijão tropeiro e o cuscuz paulista, que é o que eu vou aprofundar mais. E o cuscuz paulista é um prato salgado e geralmente servido frio ou em temperatura ambiente. Ele é feito à base de farinha de milho flocada, legumes, ovos cozidos e muitas vezes também tem frutos do mar, como sardinha ou camarão. Ele é montado em uma forma muito tradicional, geralmente em forma de pudim, e é desenformado e ganha uma aparência muito decorativa. Ele é um prato colorido, festivo e cheio de sabor. Ele é muito servido em festas, almoços familiares e muitos encontros. E qual que é a real origem do cuscuz? Na verdade, ele tem origem africana e árabe, onde era feito com sêmola de trigo e era cozido no vapor. E no Brasil, ele foi adaptado com ingredientes locais, como a farinha de milho, e provavelmente foi criado pelos indígenas e pelas populações mestiças. E o cuscuz paulista, ele surgiu no interior de São Paulo como uma variação adaptada com ingredientes muito acessíveis que a gente sempre tem em casa, como milho, sardinha enlatada e também legumes e ovos. Era um prato muito prático, saboroso e que rendia bastante. Continuando sobre o cuscuz paulista, falando sobre a adaptação ao que havia disponível. São Paulo, principalmente no interior, sempre teve uma forte presença de alimentos à base de milho, peixes de rio, hortaliças e produtos em conserva. Então, o cuscuz, que veio como influência africana e portuguesa, foi adaptado à realidade do local. Então, ao invés de sêmola, como o cuscuz original, né, feito no norte da África, começou a usar farinha de milho flocada, que é muito comum no interior paulista. E como proteína, a mais acessível e durável, passou a usar sardinha enlatada, que é um ingrediente barato e muito popular no século XX. Legumes como milho, ervilha, palmito e pimentão também eram bastante acessíveis. Então, muitos eram também cultivados na própria região, então foi feita toda essa adaptação. Sobre praticidade e rendimento, o cuscuz paulista é fácil de fazer, ele rende muito bem, pode ser servido frio ou em temperatura ambiente, é ideal para festa, reuniões de família. Então, por isso que acabou caindo no gosto das famílias paulistas, principalmente nas décadas de 1940 a 1970. Então, tornou um clássico na mesa brasileira, especialmente em São Paulo. Sobre a culinária de imigração, com o tempo São Paulo foi recebendo imigrantes de várias partes do mundo, mas o cuscuz paulista continuou sendo um prato que representava a comida da casa da avó, era serviço em almoço de domingo, virou símbolo mesmo de tradição e afeto. Então virou mesmo um prato de comida raiz. Sobre a representatividade cultural, o cuscuz paulista é colorido, versátil, pode ser feito com o que a pessoa tiver em casa, e isso representa muito a identidade da culinária paulista. Uma mistura rica de influências com um toque prático e afetuoso.